Eu quero refletir com vocês hoje sobre este tema. Honra o teu pai e a tua mãe para que tenhais dias prolongados. Este é um mandamento com promessa. Está aqui, queridos. A pergunta que eu quero fazer para você, filho: você tem honrado a tua mãe? Querida filha, adolescente, jovem, você tem honrado os teus pais? Você tem honrado a tua mãe, que pagou um preço, os seus pais, para você chegar onde você chegou? Quantos filhos vivendo vidas amargas, derrotadas, vidas tristes? Quantos filhos que tudo que fazem não dá certo, não prosperam? Por quê? Porque tem esquecido este mandamento aqui. E eu quero dedicar esta palavra, neste dia de hoje, aos filhos. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias sejam ditosos. Eu quero voltar a perguntar: você tem honrado o teu pai e a tua mãe? E esses dias me mandaram no meu Face uma poesia, uma dissertação de Fabrício Carpinejar, quando ele fala: todo filho é pai da morte de seu pai. E ele diz: feliz do filho que é pai de seu pai antes da morte, e triste do filho que aparece somente no enterro e não se despede um pouco por dia. Eu quero então ler aqui esta dissertação de Fabrício Carpinejar, quando ele intitula este artigo: todo filho é pai da morte de seu pai. E ele inicia dizendo: há uma quebra na história familiar, onde as idades se acumulam e se sobrepõem, e a ordem natural não tem sentido. É quando o filho se torna pai de seu pai. É quando o pai envelhece e começa a trotear, como se estivesse dentro de uma névoa, lento, devagar, impreciso. É quando aquele pai que segurava com força nossa mão já não tem mais como se levantar sozinho. É quando aquele pai, outrora firme e intransponível, enfraquece de vez e demora o dobro da sua respiração para sair de seu lugar. É quando aquele pai que antigamente mandava e ordenava, hoje só suspira, só geme, só procura onde é a porta e onde é a janela. Tudo é corredor, tudo é longe. É quando aquele pai, antes disposto e trabalhador, fracassa ao tirar sua própria roupa e não lembrará mais de seus remédios. E nós, como filhos, não faremos outra coisa senão trocar de papel e aceitar que somos responsáveis por aquela vida. Aquela vida que nos gerou depende de nossa vida para morrer em paz. Todo filho é pai da morte de seu pai. Ou quem sabe, a velhice do pai e da mãe seja curiosamente nossa última gravidez, nosso último ensinamento. Faze para devolver os cuidados que nos foram confiados ao longo de décadas, de retribuir o amor com a amizade da escolta. E assim, como mudamos a casa para atender nossos bebês, tapando tomadas e colocando cercadinhos, vamos alterar a rotina dos móveis para criar os nossos pais. Uma das primeiras transformações acontece no banheiro. Seremos pais de nossos pais na hora de pôr uma barra no box do chuveiro. A barra é emblemática, a barra é simbólica,
A barra é inaugurar um cotovelo das águas. Porque o chuveiro, simples e refrescante, agora é um temporal para os pés idosos de nossos protetores. Não podemos abandoná-los em nenhum momento. Inventaremos nossos braços nas paredes. A casa de quem cuida dos pais tem braços dos filhos pelas paredes. Nossos braços estarão espalhados sob a forma de corrimões, pois envelhecer é andar de mãos dadas com os objetos. Envelhecer é subir escada mesmo sem degraus. Seremos estranhos em nossa residência. Observaremos cada detalhe com pavor e desconhecimento, com dúvida e preocupação. Seremos arquitetos, decoradores, engenheiros frustrados. Como não previmos que os pais adoecem e precisariam da gente, nos arrependeremos dos sofás, das estátuas e do acesso ao caracol. Nos arrependeremos de cada obstáculo e tapete. E feliz do filho que é pai de seu pai antes da morte. E triste o filho que aparece somente no enterro e não se despede um pouco por dia. Meu amigo José Clay acompanhou o pai até seus derradeiros minutos. No hospital, a enfermeira fazia a manobra da cama para a maca, buscando repouso lençóis, quando Zé gritou de sua cadeira: "Deixa que eu ajudo." Reuniu suas forças e pegou pela primeira vez o seu pai no colo. Colocou o rosto de seu pai contra o peito. Ajeitou em seus ombros o pai consumido pelo câncer. Pequeno, enrugado, frágil, tremendo. Ficou segurando um bom tempo. Um tempo equivalente à sua infância. Um tempo equivalente à sua adolescência. Um tempo interminável. Embalou o pai de um lado para o outro. Aninhou o pai. Acalmou o pai e apenas dizia, sussurrado: "Estou aqui. Estou aqui, pai." O que um pai quer é apenas ouvir no fim de sua vida é que seu filho está ali. Esta dissertação está no Google, postado por Fabrício Carpinejar, onde ele fala nesse artigo: todo filho é pai da morte de seu pai. Você tem honrado o teu pai? Você tem honrado os teus pais? O que está acontecendo hoje, gente? O que está acontecendo hoje? Os filhos não têm honrado os seus pais. E quantos filhos vivendo vida derrotada? A Bíblia diz aqui: honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados. O primeiro mandamento de Deus, que contém uma promessa de vida. Quando falamos da vida que temos que ter com nossos pais, precisamos saber que a Bíblia assim refere no 5º mandamento aqui da lei de Deus. Em Efésios também, capítulo 6, versículo 1 a 3, diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a face da terra. O que nós estamos vendo aí? Filhos envolvidos em drogas, filhos matando seus pais, filhos agredindo seus pais com palavras, com palavrões, com desrespeito, filhos que empurram seus pais e até dentro da igreja, filhos agressivos, violentos, filhos que os pais, que já estão com os cabelinhos brancos, não dormem à noite preocupados, porque o filho chega de madrugada em casa, gritando, bêbado, drogado. Quantos filhos que estão aí se entregando a uma vida desregrada de bebedeiras, vida promíscua, se entregando às euforias aí
trazendo tristeza, angústia aos seus pais. E quem sabe é você que está me assistindo, você que está me ouvindo, filho, e Deus está me usando para entregar esta palavra para você, para que você volte, para que você peça perdão a Deus, porque você tem desonrado teu pai, você tem desonrado tua mãe, você tem sido uma menina grossa, estúpida. Foi Deus que colocou isso aqui, gente. Isso aqui eu aprendi lá na igreja católica, quando eu fui coroinha do padre. Um padre chamado Frei Afonso em Salinas, que sempre me falava: você honra teu pai, você honra tua mãe. E falava que assim você vai ter uma vida feliz e abençoada. Aprendi isso. Entendeu? A Bíblia fala, gente, para nós não andarmos no conselho dos ímpios. Nessa impiedade que tem aí. Você vê que as novelas, alguns programas de televisão, têm batido contra os princípios de Deus. E a Bíblia diz para nós não andarmos nos conselhos dos ímpios, não determos nos caminhos dos pecadores, nem assentar nas rodas dos escarnecedores. O nosso prazer deve estar na lei de Deus, é honrar a Deus, submetendo a sua palavra. É o nosso Pai Celestial que nos manda a que nós honremos, obedeçamos aos nossos pais no Senhor. Então é preciso honrar pai e mãe. Olha, o princípio da honra devida ao nosso pai e à nossa mãe começa aqui, ó. Olha a hierarquia que há entre as autoridades, que devem nos direcionar, mandar em nós, e devemos estar sujeito a elas. E Deus, o Pai Celeste, é o supremo dominador, acima até mesmo de Cristo, que é o segundo na hierarquia divina. Abaixo dessas duas autoridades, temos ainda uma ordem de autoridade: nosso cônjuge, nossos pais, a igreja e o Estado de Direito. Então é preciso entender que existe um princípio de autoridade estabelecida por Deus. Nossos pais são a segunda dimensão de autoridade sobre nossas vidas, e Deus, o Deus Altíssimo, e seu Filho unigênito, no uso de suas atribuições de governo divinal, determinaram as seguintes condições para todos nós. Nossos pais devem ser respeitados. E quando respeitamos os nossos pais, quando respeitamos o cônjuge, estes são respeitados na vida social humana acima de qualquer outra pessoa nesta vida. Entendeu? Precisamos respeitar nossos pais, assim como você respeita o seu cônjuge, o seu esposo, a sua esposa. É preciso respeitar. Temor de pai e mãe não é medo, gente. A palavra temor deve ser sempre entendida como cuidadoso respeito e sentimento de honra e dignidade, princípio de consideração e de elevada atitude de atenção respeitosa. Não é ter medo dos pais. Nossos pais erraram conosco, meu pai e a minha mãe erraram, porque também não conheciam esta palavra. Minha mãe está com 79 anos de idade. E quando eu li essa semana esse artigo, eu falei assim: não, eu vou lá em Salinas ver minha mãe. Eu vou lá ficar um pouquinho com ela. Cansada. Esses dias ela falou comigo assim: ô filho, reúne todos os meninos para a gente esquecer tanta coisa ruim. Eu não tive sabedoria para educar vocês. É o grito de um pai que é filho. E de um filho que agora deve ser pai da morte do seu pai. Entendeu? Olha, aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 12 diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Você quer ser feliz, filho? Então respeite teu pai. Pare de ser desobediente. Pare de ser estúpido com a tua mãe.
E eu quero falar com você, filha. Você precisa de dar mais tempo à tua mãe e ao teu pai. Precisa, isso é honrar pai e mãe. Você está namorando com a menina que ela é desobediente à mãe, ela é grossa com a mãe, bruta com o pai. Sai fora, filho. Sai fora. Você namora com um rapaz que ele é estúpido, tem história que ele já agrediu a mãe, já agrediu o pai, e até hoje nunca pediu perdão. Então cuidado, filha. Você pode estar carregando sobre você, eu quero dizer aqui, esta maldição de angústia que vocês poderão viver. Porque que diz que o filho que obedece o pai e mãe, os dias serão ditosos, e quem não obedece serão infelizes. Então você vai ter essa maldição da infelicidade. Um homem que não respeita pai e mãe, uma menina que não respeita pai e mãe, você está namorando com ele e com ela? Sai fora. Aqui em Deuteronômio 5,16 diz: honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quem sabe você não tem prosperado porque você tem sido muito ruim para tua mãe e teu pai. Volte, filho. A tua mãe está tão triste, você está, na verdade, a sua mãe envelheceu mais. Esses dias eu encontrei uma mãe, gente, uma mãe, sabe, doente, o rosto cheio de feridas. Gente, eu encontrei essa mulher e ela falou: pastor Eugênio, olha o que minha filha está fazendo comigo. E a filha dela é terrível. Uma mulher terrível. Má filha. Respondona, bruta, ignorante. De mal da mãe, de mal da irmã, de mal de todos. Quantas mães, quantos pais sofreram esses dias. Eu vi e ouvi na televisão, na Record, um pai choroso com a mãe, porque mataram o filho, porque o filho estava nas drogas, devendo um traficante. Aí o pai falou assim: foi melhor para nós estávamos sofrendo demais, nós amávamos ele, mas ele não quis mudar, nós fizemos de tudo. Oh, queridos, olhe mais para o teu pai, olhe mais para a tua mãe, aprenda isso. Aqui em Levítico capítulo 19, versículo 1 a 3 diz: disse mais o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: sereis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Temerá cada um a sua mãe e ao teu pai. Então nossa mãe e nosso pai não podem ser tratados de forma desrespeitosa, sob a pena divina de que sejamos exterminados da criação de Deus. Entendeu? Antigamente era sério, gente. No Velho Testamento aqui, Deus tratava de uma maneira dura o filho desobediente. Aqui em Deuteronômio capítulo 27, versículo 16 diz: maldito aquele que desprezar sua mãe, o seu pai. E todo o povo dirá amém. Está entendendo? Olha o que diz aqui. Deuteronômio 27, 16. Maldito aquele que desprezar seu pai e a sua mãe. E todo o povo dirá amém. Eu estou falando com você, jovem. Você que está no carro aí, você que está na sua casa, você que está aí, olha, lavando esse carro, você que neste momento clicou aí, ligou neste programa, crer é também pensar. Eu estou tratando aqui sobre o tema: honra o teu pai e a tua mãe, para que tenhais dias felizes, abençoados. E aqui diz: maldito aquele que desprezar o pai e a mãe. Levítico 20, versículo 9 diz: qualquer que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, certamente será morto. Amaldiçoou a seu pai e a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Aqui era duro, gente. Você está desprezando tua mãe, você é estúpida com a tua mãe, cancela de pau podre, bruta.
Quem sabe você poderia ajudar a tua mãe agora. O que dizer de filhos que têm roubado das suas mães, roubado o pai? Tem netos que são criados pelos avós e têm roubado seus avós. Fique angustiado, um velhinho com quase 90 anos de idade, aposentado, ele e a sua esposa, com 70 e poucos anos. E morava com eles um rapaz e uma moça. E ela roubava a aposentadoria daquele velhinho que não enxergava mais. Então, é tempo de nós voltarmos para Deus. É tempo de nós observarmos os mandamentos de Deus. E eu agradeço a Deus pelo privilégio de ter aprendido isso na infância. Até hoje, eu ligo para minha mãe e brinco com ela. Como que está a flores dela? Aí eu falo, minha mãe, minha bênção. Tem hora que eu ligo para ela, primeiro minha mãe, a minha bênção. Precisamos aprender isso. Dar bênção ao pai, bênção à mãe. Respeitá-los. Honrá-los agora que eles já estão cansados. O que o seu pai já teve de fazer, já fez. O que o teu pai teve de dar, te deu. Eu fico com dó hoje de alguns pais, já com seus 60 anos, 70 anos de idade, sustentando um marmanjão dentro de casa que não trabalha, só fica para cima e para baixo, e inclusive alguns crentes que só fica socado na igreja. O que você está fazendo, meu irmão? Estou na obra, pastor. Está em quê? Na obra. Tem que trabalhar, irmão. Aqui diz em Tessalonicenses que aquele que não quer trabalhar também não coma. Você já viu esses jovens agora na igreja? Estou na obra. Uma das prioridades do jovem é trabalhar, benção. Trabalhar. Ajudar o seu pai com o gás, ajudar com a energia agora que arrebentou, ajudar na água, pagar alguém para fazer uma faxina na casa da sua mãe. Vai por mim, bênção, vai por mim. Eu aprendi isso. Quando eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Minha mãe era viúva, minha mãe era paina em Salinas. Meu pai havia falecido, eu tinha 9 anos, comecei a trabalhar na farmácia lá em Salinas. E aí, todo mês eu recebia aquele pagamento, eu ajudava minha mãe. Aí eu ajudava minha mãe até quando eu casei. Cheguei bem, agora eu vou casar. E aí, quando você honra teu pai e a tua mãe, Deus depois te abençoa. Hoje não é uma casa. Deus tem nos abençoado, temos casa de aluguel, Deus tem nos sustentado. Compensou. Então ajuda a tua mãe. Aqui em Êxodo capítulo 21, versículo 17 diz: quem amaldiçoar seu pai e a sua mãe, certamente será morto. Xinga palavrão, não tem paciência com a mãe. Eu vi um caso, numa igreja que eu passei, escute, aqui por perto. A filha começou a namorar um rapaz e não queria levar em casa, porque tinha vergonha do pai e da mãe, porque os pais eram humildes. Os pais falavam errado. Isso é desonra. Eu entendo o seguinte biblicamente, gente. E na nossa igreja eu tenho feito isso. Quando uma menina quer namorar com um rapaz, ou o rapaz namorar com a moça, que faz parte da nossa igreja, eu falo, peça a bênção ao seu pai, peça a bênção à sua mãe, vai lá pedir a bênção aos pais dele, os pais dela. Depois vamos conversar. É assim que funciona, gente. A gente não quer obedecer a palavra. Depois namora com quem quer namorar, não pede a bênção do pai, não pede a bênção da mãe, não pede a bênção ali do líder. Aí termina, fica um de mal do outro. Não é assim que acontece nas igrejas hoje? O problema é que a gente não quer andar no Espírito, a gente quer andar na carne. Aqui diz em Provérbios 20:20: o que amaldiçoa seu pai ou a mãe, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada na mais densas trevas. Então você é povo de Deus, moça. Você é povo de Deus, rapaz. Nós estamos falando aqui, honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados. Provérbios 23:22 diz: ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando ela envelhecer. Olha as rugas da tua mãe. A tua mãe nem dentes tem a dentadura, porque a coitada trabalhou, se matou para ver você como você está aí hoje.
Provérbios 24:20 diz: porque o maligno não tem futuro, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Você não é ímpio, você é filho de Deus. Então ouve o teu pai e a tua mãe, não despreza a tua mãe. Em Provérbios 30:17 diz: os olhos que zombam do pai ou desprezam a mãe serão arrancados pelos corvos do vale e devorados pelos filhos da águia. Aqui era duro, meu amigo. Nossos pais devem ser ouvidos em todas as situações de nossa vida. Eles são responsáveis diante de Deus por nos ajudarem a nos conduzirmos ao longo da nossa existência. A Bíblia declara que devemos submetermos-nos a eles no Senhor. Então escute, eu quero falar aqui, olha. Deuteronômio 27:16 diz: maldito aquele que desprezar seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Então vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Eu conheci numa cidade uma moça que deu muito trabalho para sua mãe. A mãe sofreu, a mãe gemeu, aquela viúva. E aí um dia a mãe falou: filha, não faz isso comigo não. Não faz isso comigo não, minha filha. E aquela mãe gemeu. Interessante que aquela filha hoje sofreu tanto com a sua filha. Tanto. Porque a Bíblia é muito clara, gente. Não é maldição hereditária, mas tudo que você planta, você colhe. Um filho bom, um filho carinhoso, o pai vai ficar feliz, é ou não é? De vez em quando alguém pergunta assim: quantos filhos você tem aí, querido? Aí um irmão fala assim: eu tenho 6 filhos. Ah, mas tem aquele que é preferência, não é? Aí o pai fica meio sem jeito: não, eu amo a todos. A mãe fala: não, eu amo a todos. Sabe por que tem aquele filho, parece que ele é mais do coração? Porque aquele filho é mais obediente. É igual o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais aproximamos do Pai, obedecemos ao Pai, temos intimidade com Ele, pedimos a vontade dEle, fazemos a vontade dEle, nós seremos mais bem-sucedidos do que outros irmãos. Não é porque Deus faz acepções de pessoas. O próprio Deus fala: aquele que se achega a mim, eu também achego. E em um tempo em que a nossa geração é rebelde e paganizada, não é? Milhões de jovens acham grande coisa ser desobediente aos pais. E é por isso que essa geração perversa será destruída diante do Todo-Poderoso pela manifestação da sua gloriosa vinda. Isso mesmo. Está se cumprindo aqui, irmãos, nesses dias, 2 Timóteo capítulo 3. Aqui diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, desafeiçoados, implacáveis, amantes dos prazeres. Então, os nossos pais, nós precisamos de cuidar deles, de amá-los. E nós não somos ímpios, gente. Nós somos filhos de um Deus que nos chamou. É preciso entender que o nosso propósito como filhos é honrar os nossos pais. É um princípio estabelecido por Deus. Sabe por quê? Porque Deus se preocupa com a família. Olha, eu quero falar uma coisa aqui. Os teus filhos estão vendo. Os teus filhos estão vendo como você trata os avós dele. Os seus filhos estão vendo como que você é grosso, impaciente com a sua mãe. Um dia, eles estão vendo e eles poderão fazer a mesma coisa, porque isso é um princípio de criação. Eles estão vendo isso.
Ensine, olha, eu quero falar aqui, leve os teus filhos na casa dos pais da sua esposa, para que eles dê bênção, para que eles respeitem os pais dele. Ajude, ô marido, ajude os pais da sua esposa, ajude os pais do teu marido. E quem sabe, eu quero falar com você que está me assistindo agora, me ouvindo, quem sabe chegou o momento de você desligar o cordão umbilical. Um marmanjão desse, dependendo do seu pai e a sua mãe, vai trabalhar, querido. Vocês casaram, mas vocês ficam contando com o dinheiro dos velhinhos? Covardia. E aí diz que é crente. Ainda diz que é crente. Onde nós vamos parar, meu Deus do céu, com esta sociedade onde os filhos estão desprezando seus pais? Como é que você tem, o que você tem feito com o teu pai? Quem sabe hoje você vai atrás do teu pai, pedir perdão para ele, pedir perdão para tua mãe. Quem sabe hoje você poderá falar com seu pai e eles querem ouvir isso. Pai, me perdoe. Eu tenho sido tão estúpido com o Senhor. Eu fiquei feliz, contei isso aqui já, de um menino que me procurou, um jovem, que estava brigado com seu pai há tanto tempo. E ele ouviu uma pregação nossa sobre esse tema. E ele um dia teve coragem, orou a Deus e falou: pai, eu quero falar com o senhor. O pai ficou assustado e ele falou: pai, eu não tenho sido um bom filho. Eu tenho causado tantos transtornos aqui em casa. Pai, me perdoe. Quando ele acabou de falar isso, o pai começou a chorar, começou a soluçar de choro e abraçou o seu filho e falou: filho, hoje é o melhor dia da minha vida. Hoje é o melhor dia da minha vida. A Bíblia diz aqui em Malaquias que Deus, Jesus, veio para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quem sabe você está precisando de converter ao coração do seu pai? Quem sabe vocês não falam tanto tempo? Talvez por um problema que você até pode dizer que está certo. Aqui não está colocando condicionamentos para que honremos os nossos pais. Eu sei que é difícil. Para você talvez que apanhou muito, que foi machucado. Mas o que Deus quer nos ensinar como crentes, como novas criaturas, é perdoar os nossos pais. É dizer: pai, olha, eu sei que o senhor não sabia. Deus está me usando para dizer que você precisa de falar com a sua mãe: mãe, me perdoe. Não fica dependendo. Tem uma palavra que minha mãe sempre falava: não descanche na sua mãe, não. Você coloca seus filhos para sua mãe velhinha olhar, isso é pecado. A coitada da sua mãe, é o momento dela descansar, é o momento dela, ela não tem estrutura física para poder continuar. Ela já fez o papel dela, ela já educou vocês, ela já cuidou de vocês. E tem alguns filhos que têm pecado, e isso é desonrar pai e mãe. Pastor, minha mãe gosta que ela está sozinha, ela fica só, é até uma maneira dela preencher. Não! Porque tem alguns filhos que estão descanchando mesmo os pais. Solta os filhos lá, e a coitada da velhinha ou do velhinho, depois que é o momento de descansar, de curtir a vida, de viajar, agora parece que montou uma creche na casa, cheio de crianças, cheio de meninada, um brigueiro de casa. Presta atenção, rapaz. Presta atenção, minha irmã. Presta atenção, minha senhora, minha irmã. Isso é desonrar pai e mãe. Desonrar pai e mãe. Então eu quero falar com você aqui, quem sabe você precisa hoje de programar uma viagem para ir lá ver seu pai e sua mãe, abraçá-los e pedir perdão a eles
por você ter sido tão ruim, mulherzinha ruim, bicho feio, homenzinho ruim, bruto, empurra o pai, empurra a mãe. Falar alto com o pai, viu, com a mãe, isso é desrespeito, isso é desonra. Falar com brutalidade, destratar o pai e a mãe, isso é pecaminoso. Nós, queridos irmãos, como filhos, devemos isso aos nossos pais. E por outro lado, devemos a Deus, que é o nosso Pai divino. Eu quero começar a terminar para a gente orar. Você tem honrado o teu pai e tua mãe? Você quer ter uma vida abençoada, próspera, um casamento abençoado? Você quer ter uma família feliz? Entre muitas realidades está honrar pai e mãe. Eu vou repetir. Quantos adolescentes, jovens, rebeldes das drogas, exigentes, chegam em casa, quer ter tudo na mão? Não é assim? Filho que sufoca a mãe, até a mãe tem que comprar um tablet. Esses dias eu vi uma mãe, ganha um salário mínimo por mês, comprou um tablet para o filho, de acho que foi R$800. Porque a mãe, sabia que os pais hoje estão cercados, estão pressionados, não é verdade? Pressionados, cercados. Os filhos obrigam os pais. Onde nós vamos parar, gente? Onde nós vamos parar? Onde você vai parar desse jeito? Onde você vai parar? Exige da mãe. Mãe, o que tem para comer hoje? Ainda xinga palavrão. Que P-O-R-R-R-A lá. Até agora não fez essa comida. O rapaz acorda 10 horas. A menina acorda à tarde. O filho, quem sabe é você, meu filho, não quer estudar, não quer trabalhar, só fica na rua, para cima e para baixo. E eu volto a dizer que isso está acontecendo dentro da igreja. Eu logo adivinho. Não, aqui não. Aqui não, você vai trabalhar, você vai estudar. A primeira prioridade da vida do jovem, primeira delas é honrar a Deus, segunda honrar os pais, terceira é trabalhar, estudar, aí depois pensa a igreja. Não estou dizendo que os filhos, os rapazes não podem dedicar o louvor na igreja, a coreografia. É bom, tem que dedicar. Mas eu estou vendo alguns jovens aí que ficam a semana toda na igreja. Aquele entra e sai, sabe o que é? Entra e sai. Sabe o que é? Um na casa do outro. A Bíblia diz aqui em Provérbios: não vá na casa do teu próximo, do teu irmão, todo dia, para ele não estafar de você, cansar de você. Talvez você está indo na casa do teu amigo lá e vem fulano de novo. Ah, meu Deus do céu, não tem o que fazer não. A Bíblia é perfeita, gente. A Bíblia é perfeita. Na nossa igreja eu falo: olha, semana toda, vocês vêm domingo na igreja e sábado, moçada. Na semana vai estudar. Dormir mais cedo, estudar. Não precisa vir na igreja dia de semana não. Mas muitas vezes os jovens sentem o quê? O pastor, a liderança muitas vezes, sufoca os jovens. Você não está vindo na igreja na semana? Olha, cuidado, não abandonar a congregação. Eu entendi diferente. Não, na semana de segunda a sexta vocês vão estudar, vão fazer um cursinho, vão se preparar, porque a sociedade que vai esperar vocês, pessoas capazes. Agora sábado à noite a mocidade, os adolescentes se reúnem, domingo de manhã para crescer na escola bíblica dominical e domingo à noite no culto. Algum dia aí um irmão falou assim: pastor Eugênio, nossos jovens não estão vindo na igreja de semana. Eu falei assim: eu estou preocupado se eles virem. Como é que é, pastor? Estou preocupado se eles vierem ficar vindo na igreja. Eu quero que eles vão para a escola, eu quero que eles vão estudar, eu quero que eles vão dormir mais cedo para no dia seguinte estar com a mente ávida para aprender as matérias. Mas o que é? As pessoas ficam pensando que o jovem tem que estar na igreja todo dia. E eu vejo que você que fica todo dia na igreja e não está tendo tempo com seus pais é pecaminoso. Pastor, agora falou heresia. Ué. Pega o texto no contexto errado. Pastor, mas a Bíblia está dizendo: aquele que não deixar pai e mãe por amor a mim, querido, é um contexto diferente.
O papel seu é honrar o teu pai e a tua mãe. Agora, se os pais estão proibindo você na igreja, se os pais estão querendo que você faça coisas que desagradam a Deus, aí você vai submeter a Deus. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados. Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado pelo privilégio, primeiramente, de poder chamá-lo de pai. E eu te peço agora por esta moça, por este rapaz, filhos que precisam de pensar mais em honrar os seus pais. Em nome de Jesus, Pai, dá-nos graça para que nós possamos honrar, obedecer os nossos pais, para que tenhamos dias melhores, bem-sucedidos. Em nome de Jesus, Pai. É tempo, e o tempo não vai parar. Tempo, é tempo, e o tempo já vai passar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar, libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar. Amigo, é tempo, deixa Cristo entrar, pois Ele quer te libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar. Tempo, é tempo, e o tempo não vai parar. Tempo, é tempo, e o tempo já vai passar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar, libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar. Amigo, é tempo, deixa Cristo entrar, pois Ele quer te libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar, libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar, libertar, libertar. O Senhor esqueceu meu passado, o que eu fiz de
eu fui quando eu andava sem Jesus. Choro ao lembrar o que eu fiz e o que eu fui quando eu andava sem Jesus. Ah, se você entendesse o quanto Cristo o amou, também deixaria para trás este mundo e olharia para Jesus. Também deixaria para trás este mundo e olharia para Jesus. O Senhor esqueceu meu passado, o que eu fiz de ruim. Choro ao lembrar o que eu fiz e o que eu fui quando eu andava sem Jesus. Choro ao lembrar o que eu fiz e o que eu fui quando eu andava sem Jesus. Ah, se você entendesse o quanto Cristo o amou, também deixaria para trás este mundo e olharia para Jesus. Também deixaria para trás este mundo e olharia para Jesus. Águia ou galinha? Um camponês criou um filhotinho de águia junto com suas galinhas, tratando-a da mesma maneira que tratava as galinhas, de modo que ela também pensasse que era uma galinha, dando a mesma comida jogada no chão, a mesma água num bebedouro rente o solo e fazendo-a ciscar para completar a alimentação como se fosse uma galinha. A águia crescia e ficava muito bonita e formosa, mas passou a se portar como se fosse uma galinha. Certo dia, passou na casa do camponês um naturalista, que vendo aquela águia ciscando no chão, foi falar com o camponês. Isso não é uma galinha, é uma águia. O camponês retrucou: agora ela não é mais uma águia, agora ela é uma galinha. O naturalista então disse: não, uma águia é sempre uma águia, é a sua natureza. Vamos ver uma coisa. Levou-a para cima da casa o camponês e elevou-a com braços dizendo: voa, você é uma águia, assuma a sua natureza.
mas a águia não voou. E então, o camponês irônico disse: eu não falei que ela agora é uma galinha? Por que insistir? O naturalista então retrucou: amanhã veremos. No dia seguinte, logo de manhã, eles subiram até o alto de uma montanha. E disse o naturalista, tomando a águia em suas mãos: águia, veja esse horizonte, veja o sol lá em cima e os campos verdes lá embaixo. Veja todas essas nuvens, tudo isso pode ser seu. Desperte, desperte para a sua natureza e voe como águia que és. A águia começou a ver tudo aquilo e foi ficando maravilhada com a beleza das coisas que nunca tinha visto. Ficou um pouco confusa no início. Ela não entendia. Tanto tempo estava alienada naquele lugar. Então ela sentiu seu sangue de águia correr nas veias, perfilou devagar suas asas e partiu para um voo lindo. Subiu até que desapareceu no horizonte. Muitos cristãos têm vivido como galinhas. Muitos vivem ciscando numa vida medíocre e derrotada. A Bíblia Sagrada nos diz que os que esperam no Senhor são como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Voam nas alturas. Você é uma águia de Deus, irmão. Por isso, voe. Voe cada vez mais alto. Não se contente com os grãos que jogam para você ciscar. Nós somos águias de Deus. Não temos que agir como galinhas. A águia tem uma lei: voar cada vez mais alto. O seu lugar não é no chão, é nas alturas. O segundo voo da águia é maior do que o primeiro. O seu terceiro voo é maior do que o segundo. Esta é a sua lei: voar cada vez mais alto. Quando ela vê as nuvens tempestuosas, ela atravessa e além das nuvens, ela abre as suas asas e descansa no vento lá em cima. Em Provérbios 23:7 diz: assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Talvez você mesmo já admitiu o seu fracasso e aí está cabisbaixo. Não, irmão. Erga a cabeça e saiba que o seu lugar como águia de Deus é nas alturas. Saiba que antes de você vir a existir, Deus já te via acima das nuvens tempestuosas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça: és uma águia de Deus.